que integrantes do governo Lula estão procurando grupos católicos e evangélicos que trabalham em presídios para pedir apoio ao veto presidencial que mantém as saídas temporárias de presos. O objetivo do Planalto é que esses grupos convençam os parlamentares que estão se organizando para derrubar o veto presidencial. O ministro da AGU, Advocacia Geral da União, Jorge Messias, tem participado dessa articulação por já ter atuado na capelânia prisional e por ser ligado, inclusive, à Igreja Batista. Quem já declarou apoio ao veto foi a Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB, inclusive, divulgou uma nota técnica apontando que a ressocialização no meio familiar e em outras atividades de convívio social é de extrema importância para a reintegração social do apenado, do condenado, do presidiário e por aí vai. Vou começar com você, Zé Maria. A gente já tinha tratado disso, teve uma notícia em relação a esse movimento por parte do governo federal. Você, minutos depois que a gente deu essa notícia, recebeu um WhatsApp do deputado federal Celso Russomano, que é jornalista, mas também deputado federal do Republicanos, partido que tem uma ligação com a Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, e o que disse o deputado Russomano, que não havia a menor possibilidade da bancada religiosa ou a bancada evangélica sucumbir a esse pedido do governo federal. É isso, né? Mas o que é preciso trazer para a nossa audiência? Tem alguma articulação nesse sentido? Você acha que o governo consegue se convencer um bom percentual de deputados ou não? Não, hoje inclusive eu conversei com alguns deputados lá que estão dizendo o seguinte, que é uma questão de tempo, né? Saber quando isso vai acontecer. Os deputados estão se organizando, que defenderam o fim da saidinha, e já existe uma organização forte e uma troca de apoio. Veja bem, a fila de vetos presidenciais cresce no Congresso Nacional. Foi marcada uma sessão para quinta-feira, mas eu recebi lá no Congresso Nacional hoje a informação de que a sessão vai ser suspensa. Isso é um sinal claro de que o governo está tendo dificuldades de articulação. Rodrigo Pacheco, né, ele evitou convocar essa sessão do Congresso. O veto, ele é analisado por uma sessão do Congresso. A sessão do Congresso é diferente da sessão da Câmara e sessão do Senado. É uma sessão conjunta de Câmara e Senado ao mesmo tempo, embora os dois votem de forma separada, né? É preciso maioria simples, 257 votos, para a maioria absoluta, né? Para derrubar o veto presidencial. 257, 41 senadores na Câmara. São 513 na Câmara e 81 do Senado, senadores. Então, assim, o cancelamento desta sessão de quinta-feira para votar os vetos presidenciais já é um sinal de que o governo está em dificuldade. Mas veja bem, existem outros vetos, os dois principais. Primeiro esse do fim da saidinha, né? Que foi um veto parcial. E aí depois aquele do orçamento que está fazendo um debate danado lá. Que são 6 bilhões vetados pelo presidente Lula das emendas de comissão. A emenda de comissão ela é dominada pelos líderes e pelos presidentes da Câmara e Senado, né? Sem essa verba aí fica difícil Sim. para o Lira fazer o sucessor e fazer a sua liderança. E aí o que eu vi lá agora? É que os deputados que defendem o fim da saidinha se uniram aos deputados que defendem a volta das emendas de comissão. E aí eu voto na sua, você vota na minha. E essa maioria, ela é muito importante. Então, por isso que o governo deve ter dificuldades lá e ainda mais com esse problema extra, que é a briga com Arthur Lira, né? Arthur Lira querendo derrubar o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Então, há dificuldade de articulação e o governo deve perder. Tá certo, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, viu, Zé Maria, em detalhes essa articulação para adiar essa sessão dos vetos do Congresso, mas falando, Cristiano Beraldo, especialmente no que tange as saidinhas de preso, o que é preciso considerar? Queria que você trouxesse sua reflexão sobre essa estratégia do governo de se aproximar a grupos religiosos para que essas lideranças religiosas tentem convencer os parlamentares que são, muitas vezes, ligados a igrejas e denominações, né? Me chama a atenção essa ideia fixa de liberar preso, colocar preso na rua, porque vamos entender aqui como é que funciona a lógica da ressocialização conforme o argumento deles.
Então, a convivência do preso junto à sua família, ela é benéfica para a recuperação do preso e a reinserção do preso no convívio social. Entretanto, você... Bonito, né? Parece uma poesia, né, Beraldo? Pois é uma coisa assim realmente tocante. Só que aí eu pergunto uma coisa, Zé. Qual é o problema do preso conviver com a sua família ao final do cumprimento da pena? De que forma? Eu defendo essa ressocialização aí. Pois é. De que forma isso é prejudicial? Tem uma lei. Ele sabia que estava cometendo crime. Ele foi pego, foi processado, condenado. Por que não pode cumprir a pena? Quer dizer, como é que isso se transforma num cavalo de batalha do governo federal brasileiro, um país com os desafios que a gente tem, não só na segurança pública, essa educação horrorosa que não consegue preparar uma geração que vai ter que lidar com inteligência artificial, novos mundos, com Bitcoin, com programação disso, daquilo e tal, o mundo se transformando e nós não conseguimos manter criança na escola. As comunidades dominadas pelo crime, falávamos disso aqui ontem, as crianças de 8, 10 anos estão lá com arma na mão e cigarro. Ora, é obviamente uma falha, uma absurda falha do Estado quando ele deixa isso acontecer. Me chama a atenção até hoje, Caniato, eu com 16 anos de idade, isso em 1993, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos e uma determinada oportunidade, meus pais foram do Brasil me visitar, porque naquela época, imagina, não tinha celular, telefone era caríssimo, né? Então os pais colocavam o filho no avião e pegava meses depois, né, rezando para dar tudo certo. E aí meus pais foram lá me visitar, eu então, neste dia, não fui à escola, e fui acompanhá-los no mercado. A funcionária do mercado olhou para mim e perguntou: qual escola que você vai? E eu respondi. E ela, muito contrariada, falou: e por que você não está na escola agora, no horário da escola? Sabe por quê? Porque ela tem consciência que quem paga a escola pública que eu frequentava era ela. Era do dinheiro do trabalho dela, dos impostos que ela pagava, que a escola funcionava. Então o aluno matriculado tem que estar na escola. Agora, isso é uma realidade absolutamente distante do Brasil. Só que isso não é prioridade. Isso simplesmente não é prioridade. Peguem o número absurdo de pessoas mortas em acidentes de trânsito no Brasil todos os anos. E aí eu pergunto, o que fez o governo para corrigir os asfaltos terríveis que a gente vê nas estradas federais principalmente, as curvas perigosas que matam diariamente, é que ninguém corrige as curvas, eu fico impressionado com isso. Tem uma curva perigosa, por que não refazer a curva? Ah, porque tem que estourar a pedra? Pô, 2024 não conseguimos estourar uma pedra e fazer uma estrada melhor? Então a gente fica preso nesse tipo de atraso. E aí a bandeira do governo é a saidinha. O preso tem que estar na rua, senão ele fica bravinho, vai fazer rebelião. Ai, 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 não podemos ter rebelião. E aí eles ficam nessa. Então, realmente, Caniato, muito difícil a gente entender esse tipo de postura. Mota, o governo tem visto possibilidade em manter o veto presidencial caso grupos religiosos convençam os parlamentares. Qual é a chance disso acontecer? Caniato, eu não vou arriscar nenhuma resposta, porque, como eu já disse aqui, há grupos religiosos que têm uma tendência ideológica radical e que compartilham dessa visão. Eu acho que não são a maioria, né? De qualquer forma, como eu disse ontem aqui, é preciso fazer muita ginástica intelectual e moral para defender um absurdo desses. E para essa turma que está publicando notinha de apoio, defendendo o veto ao fim das saidinhas, notinha de apoio não serve. É preciso trazer evidências de que a saidinha traz algum benefício para a sociedade. Nós precisamos de uma segurança pública baseada em evidências, não em ideologia.
não em sentimento, não em palpite. Foi com base no palpite de gente movida à ideologia que a gente chegou onde a gente está hoje. Eu quero que essas pessoas mostrem os estudos, os trabalhos de pesquisa, as estatísticas que comprovam que deixar criminosos perigosos soltos na rua é bom para a sociedade. Esses estudos não vão ser mostrados porque eles não existem. Agora você, José Maria Trindade, tem um outro aspecto da notícia que a gente precisa destacar para a audiência, que foi a nota técnica da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. De acordo com esses documentos, a ressocialização no meio familiar e em outras atividades de convívio social é de extrema importância para a reintegração social do apenado, pois o convívio com a família e com a sociedade tem como função primordial auxiliar no processo de reinserção social. Traz elementos que podem ajudar nessa avaliação técnica ou você vê mais elementos políticos, Zé Maria? Aí é que o Mota vai se irritar com essa palavra. Apenado, né? Reeducando. É o condenado mesmo, né? O bandido que foi condenado. É essencial essa reinserção. Eu acho essencial e necessário mesmo essa readaptação. Entendo que é preciso um trabalho, inclusive de assistência social, para que ele encontre ali uma atividade depois de sair da prisão. Mas depois de sair da prisão, eu acho que é fundamental, primeiro, ao sair da prisão, o Estado, a segurança pública para a proteção da sociedade, não preocupação com o prisma da sociedade, tenha a certeza de que ele está apto para entrar nesse processo de ressocialização. Então, imagina assim, condenado a 5 anos, 5 anos. Terminou os 5 anos, o laudo que ficou nesse projeto, que eu achei super importante, né? O laudo criminológico, aí com a certeza de que ele está pronto, senão ele fica mais um tempo. Aí depois de cumprida a pena, aí se faz essa reinserção, esta reaproximação. Porque você imagina o seguinte, um indivíduo que ficou preso durante, 10 anos, 20 anos, o mundo mudou. E mudou muito, né? Os costumes mudaram. Quando ele sai da cadeia, o mundo deles não é perfeito. O mundo deles é esquisito, diferente. Depois de 20 anos, ele não sabe, às vezes, nem onde está a família, que já mudou de lugar, não tem mais amigos, não tem mais relação nenhuma. Ou é assim ou deveria ser assim. Porque o mundo muda em um ano, imagina 20 anos. Então haveria necessidade de uma ressocialização depois de cumprida a pena. E, principalmente, insisto, no tal laudo criminológico. Não se pode colocar uma pessoa na rua sabendo que ele vai praticar um crime. Eu acho que é um crime um juiz ou um promotor deixar ir para as ruas uma pessoa que ele sabe que vai cometer crime. Eu dou 2 exemplos aqui perfeitos. O primeiro é o Champinha. Pelo ECA, ele já estaria nas ruas, né? Cumpriu 3 anos e tal. Mas o laudo mostra que ele é um psicopata. Se colocar o Champinha, aquele que matou, fez barbaridades, nem é bom falar aqui, mas pegou um casal de jovens que estava acampado e ficou, vamos dizer, torturando e fez coisas horrorosas e tal. Uma mente psicopata. Não se pode entender que a lei dá 3 anos de cadeia para um indivíduo assim, e ele está até hoje preso. O outro, Adélio Bispo, que deu a facada no ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele era candidato. Olha só, que como a gente tem razão quando a gente comenta aqui. Se fosse pela lei normal, e na época todo mundo, não, tem que ser pela lei normal, eu avisava, não. Essa situação de inimputável, às vezes é mais grave do que, olha que absurdo, do que a lei normal. Então, se fosse tentativa de assassinato, ele já estaria nas ruas, o Adélio Bispo, há muito tempo. Mas não, ele é inimputável e ele, para ser solto, não tem tempo, o tempo que precisar, ele precisa passar por um laudo. E o laudo aponta de tempos em tempos que ele
ele tem ideias paranoicas, que ainda quer matar fulano de tal, diz que a maçonaria dominou o mundo, enfim, é uma mente perturbada, não pode colocar um cidadão desse nas ruas. Então eu defendo duas coisas, a primeira é esse laudo, e o segundo é a readaptação, sim, mas depois de cumprir a pena. Programa Os Pingos nos Is, os principais assuntos do dia, sempre com as análises dos nossos comentaristas. Tem uma informação que a gente precisa repercutir também, porque o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele recebeu cobranças sobre o veto ao fim da saída temporária. Parlamentares da Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal exigiram explicações sobre o aconselhamento dado ao presidente Lula, que foi seguido posteriormente. Lewandowski optou por acalmar os ânimos e afirmou que o Planalto sancionou 90 ou mais desse projeto de lei e o veto se limitou ao trecho que impedia a saída temporária de presos por entender que o benefício acaba contrariando princípios da Constituição. Você, Cristiano Beraldo, o que achou da resposta, da justificativa do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, nessa sessão durante a Comissão de Segurança Pública? Muitos ficaram bravos, inclusive, com ele. Bom, ministro Lewandowski é um homem experiente, passou anos no Supremo Tribunal Federal justificando as suas decisões. Foi professor, inclusive, uma longa vida no direito, aonde ele sempre estava ali justificando seu ponto de vista. Então, nada mais natural que ele tenha toda uma explicação para dizer por que a saidinha é tão importante para o Brasil e que o presidente da República tem motivos justíssimos para vetar o fim da saidinha. Porque essa história de que aprovou 90% e vetou 10%, acho que foi mais ou menos essa conta que ele fez. Só que os 10% é o principal, exatamente. Então, jogou por terra uma matéria ampla. Olha só, pessoal, olha que loucura. 513 deputados, 81 senadores debateram o tema, construíram um consenso, votaram a matéria, submeteram a matéria aprovada ao presidente da República, mas a opinião que vale é do ministro da Justiça, que nunca recebeu um voto na urna. Não, Beraldo, não é assim não, Beraldo. Não é assim não. A opinião que vale é a do Congresso, ao derrubar o veto, né? É apenas uma prerrogativa constitucional que o presidente tem de vetar e pronto. Mas neste caso, que vai valer Zé, é do Congresso ao derrubar. Então, Zé, mas neste caso, o presidente atua não respeitando a vontade da casa e a matéria amplamente debatida. Ele respeita a opinião, o palpite de alguém que não recebeu um voto. Para o presidente da República, mais vale atuar conforme a orientação deste membro do governo do que respeitar a decisão soberana do Congresso. É do presidente que recebeu votos. Eu sei, Zé, eu sei. É claro que o ato parte dele. Eu estou aqui colocando as coisas num contexto de que a própria base governista votou a matéria. E o presidente deu de ombros para sua base governista e foi ouvir o ministro da Justiça. Por quê? Por quê? Então não há justificativa. O que há é um interesse pessoal, uma lógica pessoal. Não há um entendimento do processo democrático que confere ao Congresso Nacional a autoridade plena e total para decidir uma matéria como essa. Pois é, muitos perguntando, inclusive aqui, a quem o presidente da República queria agradar? Lewandowski? Será que só ele? Mota, sua reflexão também. Eu adorei essa história dos 90%, porque é um exemplo perfeito de como se usa estatística na segurança pública. Esse aí, se eu pedisse um exemplo desse, eu não ia conseguir. É como aquela história, né? Se você coloca os pés dentro da geladeira e coloca a sua cabeça no fogão aceso, na média, o seu corpo está na temperatura boa. Em média, tá de boa. A saidinha é um absurdo que nunca deveria ter existido. Tá? Eu espero que um dia
a gente viva um tempo aqui no Brasil em que a gente olhe para esse período de agora e sinta repulsa por ter vivido num país que criou um troço desse, né? Saidinha, progressão de regime, audiência de custódia, visita íntima, remissão de pena por leitura. Muita gente não sabe que existe isso, né? O criminoso preso diz que leu um livro e aí você abate alguns dias da pena dele pelo livro que ele leu. São muitos absurdos na legislação. Para mim, cada absurdo desse é uma cusparada na cara das vítimas. Cada absurdo desse é o Estado brasileiro sinalizando para o cidadão de bem, assim, ó, você pouco importa. A minha preocupação é com aquele que te fez mal. E eu já falei, a razão disso é ideológica. Não adianta tentar procurar em outro lugar. É aquela concepção que vem lá de trás do criminoso como um bom selvagem, né? E essa fantasia ideológica perversa da ressocialização, que você deixa criminosos brutais saírem da cadeia e continuarem massacrando a população de bem. E aí, qual é a resposta para isso? É estatística, não é isso? São só 6%. São só 6% dos criminosos que não voltam. Foram, no ano passado, foram quantos criminosos? A gente deu esse número aqui, né? 15 mil. 15 mil. 15 mil. Imagine o mal causado por 15 mil criminosos soltos na rua. Não há absolutamente nenhum argumento que sustente isso. E sem falar do dinheiro gasto pelo Estado para recapturar esses 15 mil detentos. Zé Maria, você queria fazer um complemento àquilo que disse o Cristiano Beraldo em relação ao veto do presidente da República, mas também a derrubada por parte do Congresso Nacional. Agora, esse desgaste que a gente acha estranho, né? Se sabe que vai ter o seu veto derrubado pelo Congresso, por que não respeita a decisão do Congresso Nacional? É uma reflexão que é preciso ser feita, Zé. Sim, não, esse debate foi feito no governo, né? Dizendo, olha, precisa de parar de comprar briga ruim. Essa minha fala, na verdade, eu não estou defendendo o veto, muito pelo contrário, acho que o fim da saidinha é apenas um início, tem que acabar com o semi, eu sou implicado com o semiaberto. Semiaberto e aberto, porque a saidinha já é um subproduto semiaberto. Tem saidinha quem tem semiaberto, né? Mas, na verdade, eu falava sobre a institucionalidade. O presidente, não é o presidente Lula, ou qualquer presidente da República, quando ele faz um veto ou uma sanção, ele não ouve uma pessoa, ele ouve várias. Houve a controladoria em alguns casos, houve a Advocacia Geral, o Ministério da Justiça, e pega todos os argumentos. E o ministro da Justiça dá os argumentos que o presidente quer. O presidente fala, eu quero vetar. Aí o ministro da Justiça vai procurar os argumentos. Estou dizendo como funciona, né? Então, Lula não ouviu o Lewandowski, muito pelo contrário, o Lewandowski é um assessor que apresenta a Lula o que ele decidiu. O presidente Lula viu o próprio PT dividido. Um grupo diz, olha, isso aí é a bandeira histórica. O outro diz, não vamos ficar comprando briga ruim, porque a gente vai perder e gera desgaste. Cola isso na nossa imagem. Mas aí o presidente Lula entendeu que podia fazer esse meio de campo, sancionar 90% do projeto e os 10 principais estão vetados, né? Então, sanciona 90%, que não é o cerne da questão, e veta os 10% da estatística. A história, Mota, que muito se fala que se um vizinho come 2 frangos por dia e o outro morre de fome, em média está tudo bem, cada um comeu um frango por dia, né? É a mesma coisa. Então, na verdade, eu queria falar sobre a institucionalidade e sobre a democracia assim mesmo. O Congresso vai derrubar o veto. Agora, pensa que acabou? Não. Ainda tem o Supremo que vai definir, isso é inconstitucional, será outra batalha. É difícil, é um processo complicado.